Paz do Senhor, gente. O tema desse vídeo é o tema central da Bíblia, né? A gente está fazendo uma série aí falando sobre a Bíblia. E qual é o tema central da Bíblia? Ele fala que a Bíblia é uma única narrativa contando uma única história. Se pudéssemos resumir a história contada nas Escrituras em poucas palavras, provavelmente diríamos que a Bíblia conta a história da glória de Deus e da redenção de uma humanidade caída por meio de Jesus Cristo. É a história da missão de Deus de restaurar a criação que virou as costas para ele. Ou seja, a Bíblia, ela todinha, ela vai abordar sobre Jesus. Pode parecer meio estranho, porque a gente pode pensar assim, poxa, mas o Velho Testamento também? Sim, o Velho Testamento também, ele vai apontar para Jesus. Desde Gênesis, né, a gente vê Gênesis 3:15, Deus ele falando para a serpente, ele diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente sabe que a serpente, ela era, digamos assim, a encarnação de Satanás. Na verdade, não é bem esse o termo, mas foi o que me veio na cabeça aqui agora. E ele estava falando aquilo para dizer assim, olha, vai vir um aí, semente, fruto da mulher, que vai te ferir na cabeça. Então ele já estava apontando para Jesus desde aquele momento. E aí a gente vê a história de Abraão e Isaac como uma prefiguração do sacrifício que Jesus faria um pouco mais à frente. A gente vai passando pelos livros, os livros que falam da lei, né? A lei, ela é dada, e a gente vê que Jesus depois ele diz assim, eu vim cumprir a lei, mas na verdade ele é mais perfeito que a lei. É só para mostrar que aquilo ali, no fim das contas, não serviria de fato para poder perdoar os pecados daquelas pessoas. Cobria por um tempo, mas não perdoava, então teria que fazer um sacrifício mais definitivo, digamos assim. Então os livros da lei apontam para Jesus, os juízes, né? A gente vê o povo de Israel em vários momentos se desviando da vontade de Deus ou daquilo que Deus queria. Todas as vezes eles eram subjugados e Deus erguia sempre alguém que depois que morria, aquilo não conseguia dar continuidade ou falhava de alguma forma. Então a gente vê que não funciona, aí eles pedem reis morrem, reis vivem e não funciona, e Deus promete que viria um rei definitivo. Os profetas apontam para Jesus, né, para um momento de perfeição, para um momento de um reinado, para um momento de paz. Então, assim, toda a Bíblia, na verdade, ela vai apontando para Jesus. E quando chega no Novo Testamento, nada mais é do que a consolidação daquilo que já tinha sido falado antes. Mesmo que não falado diretamente, mas a história apontava para um plano perfeito. Porque tudo que vinha, não é que Deus faça alguma coisa imperfeita, mas tudo que veio não era suficiente. E aí vem Jesus, que é o suficiente, que é aquilo que precisa não só para o povo de Israel, como para toda a humanidade. E a gente vê os evangelhos, o evangelho, na verdade, né, segundo cada um daqueles homens, daqueles autores, falando a história de Jesus, e depois a igreja, como ela se constitui, que também é o serviço, digamos assim, né, aquilo que foi aprendido com Jesus. Então, o tema central da Bíblia não é outro, é Jesus Cristo. Toda a Escritura aponta para ele. Mesmo aqueles livros que às vezes a gente pensa assim, não, aqui não tem nada a ver. Você vai olhar talvez Esté, você vai pensar assim, não, como é que Esté aponta para Jesus de alguma forma? Mas se a gente for olhar o todo, né, o que é o livro de Esté, se não uma parte da história de Israel? E a gente vê que mesmo aquela salvação para o povo de Israel ali, ela é uma salvação provisória, porque depois outros intentos vão vir contra aquele povo. Então, assim, uma série de coisas que a gente vai percebendo no livro de Ruth, a redenção de Ruth e tudo mais. Nossa, aquilo ali é fantástico, né? Então, assim, toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Obrigada, até a próxima.